Eu quero apenas encerrar aquilo que já temos falado há algum tempo. E eu gostaria que você abrisse lá em Êxodo capítulo 7, por favor. Êxodo capítulo 7, nós propusemos esse texto, capítulo 4 e o capítulo 7, na semana passada, para que a gente observasse. Estávamos falando sobre aquela serpente. Êxodo capítulo 7. Gostaria de ler, não todo o texto, somente a partir do versículo 8. Êxodo 7, a partir do versículo 8. Aliás, vamos ler o versículo 7, por favor. Vamos ler o versículo 7. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Sabe, fiz questão de ler isso aqui, sabe por quê? Tem jovem que já desistiu. Tem jovem que já desistiu. E Deus começou a usar Moisés e a atuar na vida de Moisés como libertador do seu povo aos 80 anos de idade. Ou seja, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la. Aquele que começou a boa obra, ele vai trabalhando na nossa vida até o último dia da nossa vida. Então, é por isso que eu fico muito feliz com a vida do pastor Fernando, com a vida da irmã Tânia. E eles mesmos, eles sabem o quanto que eles têm ainda para queimar. Eles devem estar ouvindo isso. É como os antigos dizem, né? Ainda tem muita lenha para queimar ali. Né? Muita lenha para queimar ali. Então, continuando a leitura, versículo 8. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós bendizemos o teu nome, te adoramos, te glorificamos, ó Deus, as nossas vidas. Tu és o Todo-Poderoso. O domínio está nas tuas mãos, a autoridade está nas tuas mãos, Senhor. O teu cetro é o cetro de justiça e de equidade. O controle, a sabedoria, a ciência está nas tuas mãos, Senhor. Tudo pertence a ti, tudo está debaixo do teu domínio, do teu governo, do teu controle. Nós te exaltamos, ó Deus, te bendizemos pela obra do Calvário, expressa desde a criação, logo após a queda. O Senhor já tinha declarado que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Nós te louvamos, ó Deus, porque o mesmo Deus do Éden, o mesmo Deus do Egito, o mesmo Deus do Monte Carmelo,
o mesmo Deus da cruz está aqui conosco. Aleluia. Emanuel está conosco. Muito obrigado. Deus Santo. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar. Só para que nós assim encerremos e finalizemos aquilo que meditamos durante alguns dias, né? Não sei nem quantos dias foram, não sei nem quantas partes tem. Eu acho que deve ser a 6ª parte, só da 4ª palavra da cruz. Aliás, vamos lá? Vamos juntos? Aliás, eu queria que você fizesse um exercício espiritual. Isso é um exercício espiritual. Feche os seus olhos, por favor. Vamos dizer juntos as palavras. Se você não lembra, não tem o menor problema. Nós vamos lembrar dessas palavras juntos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus por essas palavras gloriosas. Estamos na 4ª palavra. Por que me desamparaste? E a expressão é, por que me abandonaste? O que Cristo faz ali naquela hora, naquele momento é absolutamente glorioso, porque está descrito no texto lá em Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33, se não me falha a memória, que naquela hora tudo ficou em trevas, densas trevas, escuridão total, e Jesus dá esse grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele deu esse grito como que se estivesse falando por nós. Ele está ali assumindo a nossa iniquidade. E nós temos visto que tudo que foi realizado ali no Calvário, essa obra de Cristo se fazendo pecado por nós, como nós lemos lá segundo aos Coríntios, quando ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O Pai o fez pecado por nós. Ou seja, Cristo não pecou, mas ele absorveu, ele bebeu esse cálice. Ele bebeu o cálice ao ponto de, no Getsemane, ele dizer para o seu pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice que Jesus está bebendo no Calvário é o cálice do pecado. É o cálice das consequências do pecado. E ele absorve, ele sorve, ele bebe. É como se ele estivesse lançando sobre si mesmo. É mais ou menos, só para que a gente entenda a ideia, é como se nós estivéssemos assim, pense num campo de batalha, e uma bomba está para estourar no meio dos inimigos. Tem uma nação lutando contra outra. E no meio de um campo de batalha é lançada uma bomba. Essa bomba vai dizimar ali todo o exército inimigo. Existe um exército que, digamos, é um exército bom e um exército ruim. E foi lançada uma bomba no exército ruim para que fosse dizimado todo o exército ruim. E agora imagina que neste exército bom, o senhor desse exército, o general desse exército, envia um soldado para que esse soldado, para que esse homem, ele fosse até lá o exército do inimigo, e para que o exército do inimigo não fosse dizimado, esse homem se lança sobre essa bomba e ele mesmo cobre a bomba com o seu próprio corpo.
Ele mesmo absorve todo o impacto dessa bomba. É mais ou menos isso que acontece no Calvário. Estou falando assim, usando uma expressão, porque isso a gente vê muito em filmes, esse tipo de coisa, né? Filmes de guerra. A gente vê muito essas cenas em filmes de guerra. Só para que você entenda. Mas isso é muito pequeno. É algo assim que eu estou tentando assim, usar uma figura que se aproxime melhor para que a gente entenda, mas é tão maior, é tão mais glorioso, é um mistério tão sublime que fica, a nossa mente fica assim limitada para chegar a tão grandiosa dádiva. Por isso que quando eu canto aquela parte assim, não saberei quanto custou ver os meus pecados lá na cruz, pagos por Jesus, anulados. Por isso que quando chega nessa parte, é de fato, eu não sei. De fato, esse mistério é grande demais para eu entender que ele absorveu em si, ele tomou sobre si as iniquidades dos homens, o cálice da maldade, da imoralidade, da iniquidade, o pecado dos homens, ele absorveu em si. E outro detalhe que é tão maravilhoso, sabia que Jesus não poderia morrer? Jesus não poderia morrer. O Pai moeu Jesus. O Pai o fez enfermar. O Pai mesmo é em quem sacrificou o seu próprio filho naquele Calvário. Porque Jesus não poderia morrer. Por que ele não poderia morrer? Porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte. E como poderia morrer alguém que não pecou? Jesus não poderia morrer. Jesus se entregou para a morte, Jesus veio para esse fim, Jesus veio para absorver toda a consequência do pecado nele mesmo. Hoje nós morremos, fisicamente nós morremos. Todos nós vamos morrer porque o salário do pecado é a morte, mas o versículo não acaba aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando nós lemos aqui, eu fiz questão de ler esse texto aqui para entender, para que entendamos o seguinte: que Deus mandou o seu filho esvaziou-se da sua própria glória, assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e foi como um de nós e viveu como qualquer um de nós. Ele, naquele Calvário ali, naquela hora ali, ele começa a fazer, a realizar toda a obra de Deus. Ali naquele Calvário, somente ele poderia fazer o que está escrito aqui. O que nós acabamos de ler aqui no Êxodo capítulo 7. O que a serpente, que era o bordão de Arão, o que aquela serpente fez? Ela devorou. Veja comigo, por favor. O versículo 2. Os encantadores também lançaram, seus bordões e eles viraram serpentes. E o versículo 12 diz: pois lançaram eles cada um o seu bordão e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Ou seja, é o apontamento para a obra do Calvário. É a semelhança da Neustã, aquela serpente levantada, que Deus ordenou para que Moisés levantasse aquela serpente, e todo aquele que foi mordido pela serpente do pecado, olhasse para aquela serpente, seria curado. Da mesma forma, Cristo se levanta fazendo-se pecado por nós. Ele o fez pecado por nós. Aquele que não conhece pecado, ele devora o pecado. É como se Cristo naquele momento estivesse implodindo dentro de si mesmo,
fazendo morrer, matando o pecado em si mesmo. Consegue entender isso? Eu estou tentando fazer assim, o melhor que eu posso fazer, o melhor que eu posso conceber com a minha mente limitada, o que Cristo fez naquele Calvário. Ele devorou a feitiçaria. Ele devorou a tua prostituição. Ele devorou, aliás, as nossas prostituições. Ele devorou os nossos adultérios. Ele devorou as nossas iniquidades. Ele devorou as nossas imoralidades. Ele devorou as nossas cobiças carnais. Dos nossos malditos olhos carnais. Ele devorou isso em si mesmo. Ele assumiu, ele engoliu tudo isso e levou naquela cruz. E cravou naquela cruz. Isso é uma obra maravilhosa, meu irmão. E ali, quando Cristo assume tudo isso, o Pai o fez enfermar. Aquele que não poderia morrer, o Pai o faz enfermar. O Pai moeu o seu filho. Agora, aquela obra que Abraão não concluiu em Isaque, é concluída no Filho de Deus. O próprio Pai entrega o seu filho à morte, para que o seu filho levasse sobre si as nossas iniquidades, as nossas feitiçarias. Você sabia que o pecado de rebelião, de desobediência, é como o pecado de feitiçaria? Sabia disso? Toda vez que você se rebela, às vezes a gente tem uma capacidade muito grande de apontar para feiticeiros, né? A gente aponta muito o dedo para os feiticeiros. Ih, é feiticeiro. Ih, está envolvido com feitiçaria. Ih, está envolvido com essas religiões todas aí. A gente fala isso e a gente esquece que a rebelião contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, é como o pecado de feitiçaria. E nós cometemos isso. Nós quebramos a palavra de Deus, nós quebramos os mandamentos de Deus, quebramos a lei de Deus, cometemos pecado, tal como pecado de feitiçaria. E o que Cristo faz ali na cruz é algo tremendo. Ele forma ali no Calvário, ele faz ali no Calvário o próprio imunizante. Ele faz ali no Calvário a obra que seria a inoculação. Eu estava pesquisando essa palavra inocular. Inocular tal como vacinar. Pega-se o vírus, tira-se o poder mortal do vírus e aplica-se de novo a vacina inoculada na pessoa. A pessoa é inoculada porque ela tem agora o vírus sem a sua força mortal e ele vai agir dentro do organismo para tirar o poder mortal. Isso é fantástico. Isso são os homens olhando para a palavra de Deus. Eles conseguem fazer isso por causa da palavra de Deus. Porque se não fosse a palavra de Deus, nós nem ar teríamos para respirar. Isso é maravilhoso. O próprio Cristo absorve em si o veneno do pecado. O veneno do pecado é a morte infernal. É a morte eterna. E o antídoto do pecado, aquele que Cristo derramou sobre nós na cruz do Calvário, seu sangue, é vida eterna. Aleluia. É vida eterna. Ele quebrou o poder do veneno. Ele quebrou o poder da serpente, do pecado. Toda vez que aparece serpente, é pecado. E nós vimos na semana passada os símbolos que os homens usam
Eles usam símbolos místicos e todos esses símbolos, o símbolo da farmácia é uma serpente envolvida num cálice. O símbolo da contabilidade são duas serpentes envolvidas num bordão. O símbolo da medicina é uma serpente envolvida num bordão. Você vê que tudo isso, sabe o que significa todos esses símbolos? Significam os homens tentando viver sem Deus. Os homens tentando viver eternamente sem Deus, por conta própria, independentes de Deus, alheios à vontade de Deus, e nunca conseguem. E como Jesus falou para Satanás, que estava falando aos ouvidos de Pedro, tentando usar. Aliás, ele acabou usando, né, os lábios de Pedro. Quando Jesus se depara com ele, ele diz: vai para trás de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas dos homens. Você só pensa nas coisas dos homens. Você só pensa nas coisas dessa terra. E a pergunta que eu queria te fazer: o que Pedro tentou fazer com Jesus naquela hora, para aquela palavra de Jesus ser tão aguda assim? Ele tentou afastar Jesus da... O que Pedro tentou fazer? Afastar Jesus da cruz. Toda vez que alguém tentar te afastar da cruz, pode ter certeza que Satanás está por trás. Toda vez que alguém tentar fazer com que você se sinta vítima, Satanás está por trás. Não, Senhor, tu és muito bom, tu não podes, não vais morrer na cruz, eu não vou deixar nem que passem por cima do meu cadáver, o Senhor morrerá na cruz. Pedro estava tentando mostrar assim uma bondade, né, uma misericórdia, porque ele deu ouvidos para uma outra voz. Essa não era a voz de Jesus. Jesus falou: eu vim para morrer. Eu vim para isso, eu vim para essa hora, eu vim para essa obra. E Jesus, ele sentiu o que nós deveríamos sentir. Solidão causada pelo pecado. Abandono, quebra. Toda vez que nós pecamos, qual o sentimento que vem? Qual o sentimento que brota quando nós cometemos um pecado? Qual o sentimento que brota quando nós deixamos de buscar a Deus, deixamos a palavra de Deus de lado? Qual o sentimento que brota quando nós caímos em pecado, caímos em tentação, caímos na iniquidade? Qual o sentimento que brota? Um vazio. Já percebeu esse vazio? Um sentimento de solidão, um nojo de si mesmo, uma angústia, uma espécie de abandono, uma aflição. Já percebeu isso? Por que nós sentimos isso? Sabe por que nós sentimos isso? Porque Deus não nos abandona. Quando nós pecamos, nós sentimos as consequências do pecado. Assim como Cristo está ali nos representando, assumindo os nossos pecados, ele sentiu as consequências do pecado, a cisão, a fissura. Quando nós pecamos, nós sentimos o vácuo, o caos se instala na nossa alma. E nós pensamos que sentimento horrível. É como se eu estivesse num limbo, abandonado, num vácuo, lançado num abismo, num lugar onde não há nenhum suporte, nenhuma segurança. Esse é o nosso sentimento, porque Deus jamais nos abandona. Sabe por que eu posso te afirmar isso? Porque esse sentimento que você tem é a obra do Espírito. Sabe por que a igreja existe? Sabe por que eu estou aqui, pastor Fernando está aqui? Sabe por que o Espírito Santo atua? Para que nós, inclusive eu, não pequemos tranquilamente. Eu estou aqui para fazer com que você não peque tranquilamente. Eu estou aqui para fazer com que você não peque e esteja satisfeito vivendo com o seu pecado. Abraçadinho com o seu pecado, satisfeito. Você está satisfeito com o teu pecado? Você está satisfeito com a tua vida?
A obra do Espírito Santo é tão maravilhosa que quando você peca, você sente aquele vácuo, aquele abandono, esse estado de desamparo que nós sentimos. Isso é obra do Espírito. Sabe o que significa? Ele nem nessa hora nos abandona. Nós é que sentimos o abandono que o pecado nos traz. Sabia que não buscar a Deus é um pecado? Sabia disso? O profeta Samuel falou isso. Quando nós deixamos de buscar a Deus, estamos pecando contra Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem disse isso? Foi o Criador dos céus e da terra. Foi o Cristo, foi o Messias que se fez homem. Ele diz, buscai. Quando nós não buscamos, pecamos. Negue-se. Tome sua cruz quando? Uma vez no domingo? Uma vez a cada semana lemos a Bíblia? Lemos a Bíblia só no domingo? Meditamos na palavra de Deus uma vez por semana? Tá bom, é suficiente? Está escrito isso lá? O que Cristo falou é tome sua cruz dia após dia. A oração que Ele nos ensinou, o pão nosso de cada dia. Quando deixamos de buscar a Deus um dia, você já se sente mal. Você se sente como se tivesse abandonado. Isso é o nosso sentimento. Porque Ele não nos abandona. Até o fato de você sentir isso é obra do Espírito. É o Espírito te incomodando. É o Espírito te convencendo do pecado. Porque se você não sentir isso, significa que o Espírito não está mais em você. Se você não sentir esse vácuo, se você peca tranquilamente, se você está pecando deliberadamente, ou seja, por mim mesmo eu mergulho no pecado, não sinto nenhum remorso, não sinto nenhum sentimento de culpa por causa disso. Se você está mergulhado nisso, significa que o Espírito não age mais na sua vida. Se Ele age, nós não pecamos tranquilamente. Pecamos e somos quase que imediatamente, depois de cometer o pecado, depois de cair na tentação. Lembre-se de uma coisa, sofrer tentação não é pecado. Jesus sofreu tentações o tempo todo, como qualquer um de nós que está aqui. Mas Ele não caiu nelas. Tem cristãos que olham para a tentação como uma piscina e mergulham na piscina da tentação como se fosse um dia quente de verão. E nadam nessa piscina tranquilamente. E estão conformados com isso. Sabe o que significa isso? Que o Espírito de Deus não está mais presente. Foi apagado. Isso é terrível, isso é dramático. O trabalho da igreja, o trabalho do Espírito, o trabalho do pastor da igreja é fazer com que nós não pequemos tranquilamente. Que coisa maravilhosa. E Ele não nos abandona. Se Deus tivesse nos abandonado quando nós cometíamos pecados, quem estaria aqui? Agora tem uma coisa muito importante aqui. Ele deixa aqueles que não precisam de arrependimento. Ele deixa. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quer ver comigo? Por favor, rapidamente. Abra lá. Lucas 15. A parábola das ovelhas. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto?
deixa no deserto. Não está escrito aqui que ele deixou no aprisco, não está escrito aqui que ele deixou no lugar seguro, ele deixa elas no deserto. Isso aqui é uma imagem, é um simbolismo, é uma parábola, é uma história que ele está usando, uma imagem que ele presencia, que ele está usando para pregar. Cristo está usando para pregar. Olha o que ele diz, ele deixa 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, e aqui é que é o ponto importante, a explicação da parábola. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa palavra justos aí é uma ironia, tá? Sabe o que é ironia? Sabe o que é uma ironia? É que se acham justos. Quem se acha justo aos seus próprios olhos, para que precisa se arrepender diante de Deus? Se você é tão bom que você não precisa de Deus, você não precisa de arrependimento. São os doentes que precisam de médico. Os sãos, ou seja, os que acham que estão sãos, os que pensam que estão de pé, os que pensam que são justos, não precisam de arrependimento. Quem precisa de arrependimento é aquele que reconhece sua própria maldade, sua miséria, sua escória, o seu enganoso coração corrupto. É esses que Deus está procurando. Porque quem não precisa disso, ele deixa. Isso aqui é uma palavra de juízo. E sabe o que mais representa isso aqui? Cristo não está preocupado com multidões e com igrejas lotadas, não. Ele só precisa que um esteja dependendo dele. E ele vai atrás desse um. Ele não está nem um pouco preocupado com 99 que estão vivendo de oba-oba, que estão vivendo de falso evangelho, falsa espiritualidade, falsa santificação, falsa cruz. Jesus está à procura de quem o adora em espírito e em verdade, de todo o seu coração, rendido, prostrado, reconhecendo que precisa de santificação. Então, na verdade, quando você estava dentro da feitiçaria, servindo ao diabo e aos seus demônios, Jesus estava olhando para você. Quando você, que conhece a Cristo, está hoje lançando-se na prática do pecado, som, tá ótimo. Não tem problema não. Qualquer coisa eu vou ficar daqui mesmo. Quando você está na prática do pecado, pecando contra a lei de Deus, Deus continua olhando para você do mesmo jeito. Valeu, querido, valeu. Não tem problema não, pode deixar, vou ficar daqui mesmo, não tem problema não. Som, ai. Se Cristo nos abandonasse quando nós pecássemos, estaríamos perdidos. Se Cristo tivesse te deixado de lado quando você cometeu o pecado, estaríamos perdidos. Ele não nos abandona. Ele não nos desampara. Isaías diz que a nação estava em profunda iniquidade. E Deus ainda estava presente. Pode baixar bastante aqui o retorno, acho que deve ser o retorno.
Deus ainda estava ali. Porque se Deus tivesse abandonado Israel, Ele não mandaria seus profetas. Se Deus tivesse te deixado de lado e querendo que você estivesse lançado à sua própria sorte, você não estaria aqui ouvindo essa palavra. Isso significa que o Espírito Santo ainda te chama de filho. Aleluia. Por causa do sangue do Calvário, Ele ainda hoje nos convence do nosso pecado. Jesus engoliu as nossas serpentes, Ele engoliu as nossas iniquidades, as nossas feitiçarias, os nossos pecados. Ele se fez a própria serpente por nós, o próprio pecado por nós.